Hoje eu queria falar com você sobre como você pode vencer as tempestades da vida. Se você parar para pensar, quando nesses lugares aí, aonde costumam ter tempestades, furacões, tufões, há alguns procedimentos que as pessoas têm que seguir, né? Tem aqueles lugares que eles constroem os bunkers debaixo da terra, não é assim? E quando o governo começa a anunciar, todo mundo tem que seguir os procedimentos, coisas que a pessoa não tem muita opção, ou ela segue, ou ela coloca a vida dela em risco. Nós já vimos casos aí de gente que não quis seguir os procedimentos, não quis abandonar a casa, apegada aos bens, e perdeu a vida, porque uma tempestade é uma tempestade. Agora, eu não me refiro à tempestade vento, à tempestade chuva, mas eu me refiro à tempestade problemas. Porque como a gente sempre fala, hoje você resolve um problema e você fica feliz da vida, você vem na igreja, você conta o testemunho, amanhã outro novo já está sentado na beira da sua cama e diz para você, bom dia. É ou não é assim? E o que você faz? E às vezes é um maior do que o outro. Ah, mas eu não gosto disso, eu não queria mais ter problemas. Então a gente tem que colocar você dentro de uma espaçonave e mandar você lá para Marte. Porque eu não sei, na Terra todos nós vamos ter problemas, mas com a fé e usando esses procedimentos, essas armas da fé, vem o problema hoje, através da fé você vence. Amém? Sem a fé, muitos se rendem, muitos tiram até a própria vida. Muitos desses tristes casos aí de pessoas que se matam, quando a gente vai perguntar aos familiares, o que aconteceu? Por que fulano pulou da ponte? Por que fulano se jogou debaixo do carro? Por que fulano se enforcou? Muitos dizem, olha, dentre tantos problemas, estava com problemas econômicos. A gente sabe que o problema econômico é uma tempestade que tira a paz, ou não tira, gente? Quando as contas começam a atrasar, a pessoa, ela fica preocupada, ela fica desesperada. Mas como eu disse, por meio da fé a gente vence. Veja aí o exemplo do homem que enfrentou a maior tempestade da terra. Eu me refiro a Noé. Noé enfrentou o dilúvio que nunca, em tempo algum, a humanidade viu. A Bíblia diz que choveu por muitos dias. Era tanta água que não se via o mais alto dos montes. Você sabe o que é isso, pessoal? Toda a terra foi coberta de água. Toda a terra, mas Noé, diante daquele cenário, ele terminou mal ou bem? Pois é, porque ele soube agir. Se você souber, você pode estar enfrentando a maior tempestade, você vai terminar bem, em nome de Jesus. Vamos ler o primeiro texto, põe na tela, por favor. Porque eis que eu trago um dilúvio de águas sobre a terra, para desfazer toda a carne em que há espírito de vida debaixo dos céus. Tudo o que há na terra expirará. Mas contigo, com quem? Com quem, pessoal? Com Noé. E será Deus falando com ele, eu vou acabar com tudo. A história é por outro motivo, um dia eu conto. A terra estava pervertida, todos estavam caídos, a terra virou uma bagunça e Deus quis acabar com tudo. Mas ele falou, contigo eu estabelecerei, o quê? A minha aliança. E entrarás na arca, tu e teus filhos, tua mulher e as mulheres de teus filhos contigo. E de tudo o que vive, de toda a carne, 2 de cada espécie farás entrar na arca, para os conservar vivos contigo, macho e fêmea serão. Pois bem, essa foi a direção que Deus deu. Deus falou para ele, o cenário é esse, eu vou acabar com tudo, vai vir uma grande tempestade, mas eu quero estabelecer uma aliança com você. Deus obrigou Noé a fazer essa aliança? Como nenhum de nós somos obrigados. Mas ele deixou bem claro que aquela aliança era uma condição para que ele e a família dele não fosse consumido por aquele dilúvio. Noé tinha que escolher. Era Deus falando para ele, Noé, vai vir o dilúvio, vai vir o problema, vai vir a tempestade, mas eu estou lhe dando a solução. Você quer? Você quer a solução? Noé aceitou. Ele decidiu não viver em desesperança, como aquelas pessoas viviam, porque depois que a água começou a cair, todo mundo ficou preocupado, todo mundo ficou aflito. Ninguém quis ouvir os recados de Noé, mas quando começou a chover, todo mundo se desesperou. Então Noé não quis viver no cenário de desesperança e decidiu fazer o que, gente?
uma aliança. Então, essa é a primeira pergunta que eu faço para você. Você quer viver em desesperança ou você quer fazer uma aliança com Deus? Porque se você fizer uma aliança com Deus, é o primeiro passo para você vencer as tempestades. Deus proporcionou todo o cenário de proteção para Noé. Essa é uma característica da pessoa que recebe quando ela faz uma aliança com Deus. Vem a tempestade, vem o problema, vem aí as previsões do caos, porque quando começa o ano, né? Se a gente ficar olhando aí as notícias, os jornais, as previsões são boas ou más? Olha, é previsão do caos. Vai piorar, vai aumentar, vai subir, é só coisa ruim, não é, gente? Vai apertar, inflação, e o preço das coisas não precisa nem ninguém falar, porque nós estamos sentindo na pele. Sim ou não, gente? O café agora está virando coisa de luxo, né, gente? Um simples cafezinho que a gente tomava a qualquer lugar, agora tem que guardar o café. Ou é só o meu café que está caro, pessoal? O seu café está caro também? Ou eu estou em outro mundo diferente do seu? Pois é. O que vai acontecer nesse ano de 2025? Você tem bola de cristal para saber, pessoal? A gente não sabe. Torçamos, cremos e esperamos o melhor. Mas quem tem aliança com Deus já está preparado para o pior. Amém, pessoal? A gente espera o quê? O melhor. Mas eu decido fazer uma aliança com Deus para me preparar para o pior. Porque vem luta, vem tempestade, vem pandemia, seja lá o que for, eu estou dentro da arca, porque eu fiz uma aliança com Deus. Desaba a água lá fora, Deus vai guardar vocês. Amém? Então é a primeira coisa que você tem que entender. Ao invés de ficar no cenário de desesperança, se unindo àquele grupo que só sabe reclamar da vida, faça uma aliança com Deus. Coloca Deus em primeiro lugar, decida obedecer a Ele, porque quando você obedece, você está seguro. Amém, gente? Põe o texto, por favor, próximo. Se você quiser, volta no versículo 16. Aí Deus disse assim: farás na arca uma janela. Então, olhe para mim. Percebeu que Deus dá a direção direitinho? Ele dá, sabe, os detalhes. Porque Deus é detalhista. Deus não é aquele Deus bagunceiro, não. Então, quando você vier aqui, preste atenção na palavra para você seguir os detalhes. Porque senão a pessoa ela é aquela que vem, segue algumas coisas e outras não. Deus dá detalhes. Farás a arca, colocarás uma janela e de um côvado, até o tamanho ele diz, e acabarás em cima. Então a janela, a única, era onde, pessoal? Em cima. Você vai entender por quê. Vai. E a porta da arca porás ao seu lado. Far-lhe-ás andares baixo, segundo e terceiro. A arca de Noé tinha quantos andares, pessoal? 3. Deus deu os detalhes. Eu quero uma arca de 3 andares com a janela, uma única janela lá em cima. Essa foi a direção de Deus. Colocar em cima. Para pensar se Deus deixa colocar as janelas do lado, no sentido horizontal. Nós estamos falando da maior inundação da terra. Imagina Noé e a família com janelas do lado. Onde eles passariam a maior parte do tempo? Diga para mim. Aonde, pessoal? Na janela. Olhando. Meu Deus, a água não baixa. Olha ali, fulano. Olha o corpo ali do teu tio ali morto. Olha lá. Não sobrou nada da tua casa, olha lá. Meu Deus, olha os animais boiando. Olha lá, cobriu o mais alto monte. É assim que eles iam viver. Conversando sobre a tempestade. Conversando sobre o cenário devastador. Ia adiantar o quê? Nada. Eles iam se encher de pânico. Eles iam viver se enchendo de medo. Iam se encher de dúvida. Um ia ficar conversando com o outro dizendo: será que a gente vai sair dessa? Vai acabar a comida? Será que a gente não vai morrer? Peraí, a chuva... Pessoal, a água demorou quase 1 ano para baixar. Você sabe o que é isso? É um cenário desesperador. Mas Deus mandou ele colocar a janela em cima, que era para ele olhar para onde, gente? Olha só para cima. Cuidado para onde você está olhando. Tem gente que ao invés dela olhar para onde? Para cima, para Deus, e dizer: ó Deus, eu não sei como eu vou vencer essa tempestade, mas o Senhor vai me ajudar. Ela fica só olhando para os problemas. Ela fica olhando para os dados, para as profecias do caos. Ela fica olhando para o que de ruim está acontecendo na vida das pessoas, e ainda chega a profetizar: fulano, realmente está ruim para todo mundo. Quando você fala isso, você está se incluindo no grupo dos ruins. A Bíblia diz que a vida e a morte estão no poder, da língua. Então, cuidado até com o que você fala. Porque se eu falo está difícil para todo mundo, eu estou dizendo também está difícil para mim, vai ficar difícil para mim, e eu estou profetizando o que é negativo. Não! Mas está difícil para todo mundo? Teoricamente para muitos, mas você vai ter uma aliança com Deus. Deus vai te trazer livramento, Deus vai trazer escape para vocês. Amém, pessoal?
Mas o segredo é olhar para onde? Para cima. É para olhar para o lado, gente? Não resolve. Olhar para o lado, a gente chora. Se a gente ficar olhando para o lado, o medo cresce e a fé diminui. Então cuidar, preste atenção. Você quer cuidar da sua fé? Credo, pessoal, não quer não. Você quer ter uma fé de qualidade? Porque fé, todo mundo aqui tem. Agora tem uns que tem uma fé de qualidade e outros aquela fé que comprou ali no Paraguai. Aquela fé falsa. Sabe por quê? É a pessoa que não cuida da sua fé. Quer cuidar da sua fé? Olha para cima. Mas não é literalmente não, pessoal. Senão você vai sair ali olhando para cima, você vai tropeçar, você vai cair. Não é não. É no campo espiritual, você está olhando para quem, gente? Para Deus. Ah, está aqui o meu problema. Tá bom, o problema fica aqui. Deus é maior. Amém, pessoal? Ah, mas o homem disse que não tem jeito. Tá bom, meu amigo, eu respeito a sua opinião. Deus é maior. Diga, Deus é maior. Diga mais forte, diga, Deus é maior. Segundo ponto. Está aguardando, pessoal? Se eu te perguntar semana que vem, você vai lembrar? Certeza? Então guarda aqui, ó, aqui na cachola, guarda aí. Você vai precisar usar isso essa semana. Segue. E no mesmo dia entraram na arca Noé, seus filhos Sem, Cão e Jafé, sua mulher e as 3 mulheres de seus filhos, eles e todo o animal conforme a sua espécie, e de toda a carne em que havia espírito de vida, entraram de 2 em 2 para junto de Noé na arca. Então, e o Senhor fechou a porta por onde, gente? Olhe para mim, você percebeu que tudo se encaixou? Percebeu? Que o quebra-cabeça, o que parecia ser um grande problema, no final foi se encaixando. Aí você pergunta, puxa vida, é tudo que eu queria. Que a minha vida que está, como o senhor disse, usou uma palavra engraçada ali no testemunho. Qual foi a palavra que ele usou? Embolada. Desembolou tudo. Então, às vezes a pessoa quer a vida dela desembolada. O que eu tenho que fazer? Perceba como Noé se comportava. Nesses 2 textos, dentro da conversa, põe aí por favor. Assim fez Noé conforme o que, pessoal? Algumas coisas que Deus mandou. Não foi isso não, gente? Foi o quê? Tudo. Assim o fez. Põe o outro. E fez Noé conforme a quê? Tudo o que o Senhor lhe ordenara. Então, porque havia obediência da parte de Noé, as coisas se encaixavam. Amém, gente? E esse é o terceiro ponto que eu queria dizer. Quando nós obedecemos, Deus não falha. Diga, Deus não falha. Pessoal, Deus, Ele entra na frente para fazer aquilo que você não pode fazer. Deus encaixa as coisas. Pessoal, tenta imaginar. A ordem era para Noé colocar 2 animais de cada espécie dentro da arca. Imagine se Noé tivesse que fazer isso com a força do braço. Ele ia ficar até hoje procurando os animais. A girafa, está aqui a girafa. Cadê? Só está o macho. Cadê a girafa fêmea? Cadê o rato? Traz o rato. Cadê o elefante? Deus deu a ordem. Todos os animais entraram na arca. Amém, gente? Então, quando Deus dá ordem, o advogado obedece, o juiz obedece. Amém, pessoal? O cobrador obedece, o corretor obedece, o fórum tem que obedecer. Amém, pessoal? Então, obedeça a Deus para que Deus dê ordem aos teus inimigos para sair do seu caminho. Amém? Obedeça a Deus, porque Deus vai dar ordem para os seus problemas caírem de uma vez. Amém, pessoal? Então, esse é o segredo. Imagina se Noé tivesse que ficar, como é que é o negócio do barco que chama? O leme. A arca não tinha leme. Imagina a arca daquele tamanho e Noé, coitado, tivesse que ficar 1 ano ali, ele ia se cansar. Pessoal, na força do braço a gente se cansa. Ou não cansa, gente? Tem hora que a gente satura, fala, chega, cansei. Então, obedece a Deus, para Deus dirigir a sua arca. Deus vai dirigir a sua vida. Amém, pessoal? Então esse é o segredo. Obedeça, coloca tudo em prática. Tudo que você vai aprender aqui, que vai sair da palavra de Deus, obedeça, que por maiores que sejam os dilúvios e tempestades que você está enfrentando, Deus vai te honrar. Fique de pé no seu lugar e diga, Deus vai me honrar. Diga, esse ano é o ano da minha vitória. Diga, a minha vida eu vou colocar na mão de Deus e Ele vai guiar a minha vida. Amém? Agora o segredo é obedecer. O segredo é você aceitar a aliança e não a desesperança. Deus disse, estabelecerei, ou seja, futuro, em outras palavras, depende de você. Deus fala a mesma coisa agora. Estabelecerei a minha aliança com o povo do solo sagrado. Amém, pessoal? Agora, é quem crê e quem quer. Quando a pessoa aceita isso, Deus se manifesta. Deus, Ele quer ver a sua fé. Você pode pensar assim, mas peraí, o pastor Menezes, a fé é invisível, a fé é abstrata, a fé não dá para ver. Quem disse para você que não dá para ver? Dá ou não dá para ver a fé?
Dá ou não dá? Agora eu estou vendo a sua fé. Eu estou vendo a sua fé. Não está acreditando não, né? Vou mostrar para você, põe na tela aí. Jesus, vendo Jesus, a fé deles, disse-lhe: homem, os teus pecados te são perdoados. Jesus estava falando, sabe com quem? Com aquele paralítico. Você lembra do paralítico? Lembra não? Que ele chegou lá na porta do templo, e o templo estava como? Lotado. E ele sendo carregado por 4 homens, ao invés de querer comiseração, de ficar gritando lá na porta do templo: abre a porta para mim, porque eu sou um coitadinho, eu sou um paralítico coitado, e eu quero ver Jesus. Não fique dando uma de coitadinho, isso não muda nada não. Parte para cima, não queira convencer ninguém por pena. Toque em Deus por fé. Amém? O que esse paralítico fez? Ao invés de ficar na porta gritando, falou para os 4 amigos dele: me coloca pelo telhado. Jesus viu, quando viu um paralítico com 4 homens descendo por cordas no telhado, ele viu a fé daquele homem. Ele falou: eu estou vendo a fé deles, olha que fé. Imagina como aquele paralítico, o argumento que ele não usou para convencer 4 homens a colocar ele pelo teto. Aqueles 4 homens eram os 4 concordantes dele. Olha que legal. Está vendo como você não pode aceitar ficar sem concordante? Até o paralítico tinha quantos, pessoal? 4. Se você está aqui na corrente da prosperidade, quem já tem concordante já, pessoal? Vem toda segunda com você, quem já tem? Amém. Quem não tem ainda, gente? Quem não tem? Levante, não tem vergonha não. Consegue um concordante essa semana e pensa: espere, até o paralítico tinha 4, eu vou conseguir pelo menos um. Amém, pessoal? E aí Jesus viu a fé dele. Jesus vê a sua fé no seu esforço. Amém? Jesus não vai ver a sua fé segunda-feira você em casa. Espera aí, você fez um pacto com Deus, você fez uma aliança. Jesus não vai ver a sua fé você dizendo: hoje não deu, por isso e por aquilo. Não. Jesus vai ver a sua fé quando aquele dia, sabe aquele dia que você diz: olha, hoje não vai dar para eu ir no meu compromisso com Deus. Não ia dar, mas porque eu tenho um pacto, eu vou fazer o que for possível, preciso, mas eu vou estar lá fazendo a minha parte para com Deus. Amém, gente? Quando você faz isso, Deus vê a sua fé e prepara o sobrenatural para vocês.